Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos esse domingo, corresponde ao 5º domingo depois da Epifania. Justamente nós estamos aqui em Curitiba e celebramos a missa nesse horário, que é a hora do maior calor do dia. É interessante, inclusive, que lá no livro do Gênesis, capítulo 18, veio ter com Abraão o próprio Deus, a Santíssima Trindade, que Abraão viu e interpretou como 3 anjos estavam ali na presença dele. E diz o livro do Gênesis que eles chegaram ali no maior calor do dia. Então quer dizer que essa hora é uma hora importante. É também a hora que Cristo foi crucificado, que foi levado na cruz. Então é a hora em que o sol é mais forte e, portanto, é uma hora em que nós devemos ofertar a Deus, que é o verdadeiro sol da justiça, o nosso sacrifício de louvor. Porque assim como Abraão teve um convívio agradável ali com a Santíssima Trindade, nós também podemos ter essa mesa, o altar também é uma mesa, onde nós nos aproximamos de Deus para termos um convívio. Então nada supera o convívio de Deus. E nenhuma mesa, por mais saborosa, por mais deliciosa, supera a mesa do altar que Deus preparou para nós. Onde nós não só recebemos um alimento, mas nós recebemos uma verdadeira nutrição da alma, que supera todos os alimentos, todas as delícias, todos os banquetes. Se nós tivéssemos agora um banquete, você é convidado para um banquete. Não, você tem que preferir aquele banquete sublime do convívio dos anjos, do convívio de Deus. Então, na liturgia que nós celebramos hoje, você veja que Nosso Senhor, nessa passagem do Evangelho, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Então veja bem que interessante isso. Todos os evangelhos dos domingos da Epifania e dos domingos depois de Pentecostes, eles falam do mistério da igreja. E o mistério da igreja começa com a criação. Então quer dizer que a igreja católica não começou ali no Calvário, mas ela começou desde o primeiro instante da criação. Porque tudo foi feito para a igreja. Então, da mesma forma como nós dizemos que tudo foi feito por Cristo e para Cristo, também tudo foi feito para a igreja. Por quê? Porque não teria sentido a encarnação de Cristo se não houvesse a igreja. A encarnação do Filho de Deus é necessariamente um mistério que é voltado para a igreja. Porque ele se encarnou para se tornar esposo da igreja e para dar para a igreja ele mesmo. Não só a salvação, mas dar o amor dele mesmo, que é a vida da igreja. Então, quando o Evangelho aqui está dizendo que esse homem semeou a boa semente, aqui nós já estamos falando da criação. Então, Cristo está nesse Evangelho, ele está falando desde o primeiro instante da criação até o fim do mundo. Numa só parábola, ele resumiu do primeiro instante da criação até o final do mundo. E desde esse primeiro instante até o fim do mundo, você visualiza ali o mistério da igreja. Porque todo esse mundo, tudo que foi feito, foi criado para que nesse mundo se encontrasse a igreja. Então, aqui nós podemos identificar nesse homem o próprio Deus, que vai semear a boa semente, conforme nós lemos no livro do Gênesis, que diz que tudo que Deus fez era bom. Então, quando as pessoas começam a imaginar, segundo esse princípio maniqueísta, que existe um lado bom e um lado mau, ou que existe o Deus bom, o Deus mau, como se o mal tivesse uma existência em si mesmo, então essas pessoas não entendem aquilo que está revelado por Deus aqui, claramente na Bíblia, que tudo que Deus criou era bom. Mas, depois, tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também o joio. Por quê? Porque veio o inimigo enquanto todos dormiam. Então olha como é que a parábola é bonita. Veio o inimigo.
Então, quem que deu a existência ao inimigo? Deus. Deus é que deu existência ao inimigo. E quando Deus criou o inimigo, ele já era inimigo? Não. Ele era amigo, ele era bom. E por que se tornou inimigo? Porque na vontade dele, ele discerniu assim e falou assim, não, quer saber, eu acho que eu ganho mais sendo inimigo do que sendo amigo. E assim também, como a gente estava comentando hoje, tem pessoas que você fala assim, não, eu quero que você seja amigo. A pessoa, num certo momento, olha e fala assim, não, tá bom, estou ganhando bem para ser amigo. Depois ele fala assim, não, quer saber de uma coisa? Eu ganho mais sendo inimigo. E aí é onde a pessoa faz a vontade de ser inimigo. E o demônio, quando ele começou a ver que era bom ser inimigo, ele começou a convencer os outros também. E aqui que entrou o ódio, a divisão, o pecado e todas as coisas que são causa de calamidade no mundo, vem da opção da pessoa de ser inimigo. Então, até o termo que Jesus usou aqui na parábola, perfeito. Veio o inimigo enquanto todos dormiam. Por quê? Porque não existia ainda o homem. O ser humano não existia. Adão estava dormindo. E nós estávamos dormindo junto com Adão. Então, Deus, tendo criado os anjos, esses anjos já eram inimigos antes mesmo que a gente conseguisse acordar e falar assim, agora eu tenho existência. Então estava tudo dormindo. E Deus já tinha inimigos antes mesmo de criar o homem. Pensa bem como é que é difícil. E com esses inimigos ele falou assim, não, mas não importa. Vamos trabalhar com os inimigos, não tem problema. Por isso que ele falou assim, não, deixa agora. Eu semeei, eu fiz a minha parte, agora vamos continuar até o fim. Então, diz aqui ainda que os anjos quiseram separar, falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar o joio todinho e vamos deixar só o trigo bonito. Para poder não ter o problema do mal no mundo. Não vai ter o mal, não vai ter o crime, não vai ter o assassinato, não vai ter a maldade. Não, vamos fazer o mundo bonito, tudo perfeito. E ele falou, não, vamos fazer isso não. Por quê? Porque pode ser que você queira arrancar o joio e você arranque também o trigo. Aqui que vem o mistério. Por isso que fala que é um mistério. Por quê? Porque não dá para a gente reconhecer quem que é joio e quem que é trigo. Aí que está o problema. Tanto que a igreja, na sua sabedoria, ela só canoniza uma pessoa depois da morte. Porque depois da morte já arrancou. Aí depois que já arrancou, aí você sabe o que é aquilo. É trigo ou é joio? Percebe? Mas enquanto não termina a vida, você não pode julgar. Você não pode dizer, esse é joio, esse é trigo. Ele pode ser inimigo hoje, amanhã ele pode ser amigo de novo, pode se arrepender, pode voltar, pode se converter. E assim, é um mistério. É um mistério da vontade de cada um. Então Deus falou, não é assim, nós não vamos eliminar o mal dessa forma. Porque nem os demônios Deus quis eliminar. Deus deu direito para eles existirem e trabalharem. Você pode existir, você pode trabalhar, mas você tem o seu limite. E assim também, as pessoas que são más, elas trabalham, Deus dá para elas o sol, para os bons e maus, e elas fazem o mal, e Deus ainda permite que elas continuem vivendo. Mas Deus dá um limite. Chega uma hora que Deus fala, agora chega. Agora você já passou da conta. Então, esse evangelho é muito impressionante, porque aí ele vai dizer assim, que deixa crescer uma e outra, quando vier o tempo da colheita, aí nós vamos separar. Então aqui, você veja que ele sai lá da criação e vai mostrar como é que vai a história até o final do mundo, quando nós vamos ter o juízo, e no juízo é Deus que vai separar certinho, de um lado você coloca o joio, que é um mato, não serve para nada, amarra em feixe, põe para secar, joga no fogo. Deus é mau porque ele joga as pessoas no inferno. Não. Deus é justo. Ele deu a oportunidade, esperou, a pessoa insistiu e ficou ali no lado do mal. Então, depois que já morreu, não adianta fazer mais nada com aquilo. É amarrar e jogar no fogo.
Vai fazer o quê? Vai aproveitar como? Não presta para nada. Então, esse é o destino do joio. Agora, o trigo separa, põe no meu celeiro. Quer dizer que vem para Deus. Então, é nisso que a gente entende o que Santo Agostinho diz sobre essa passagem aqui, quando ele diz que, na verdade, o joio e o trigo não são as pessoas, mas o joio e o trigo são as ideias. E Deus não separa os justos pecadores, mas Ele separa os que estão com a verdade e os que estão fora da verdade. Porque bons e maus vão entrar no céu. Justos e pecadores vão estar no celeiro de Deus. Mas quem tem as más ideias vai queimar no inferno. Aí está a diferença. Então Santo Agostinho ele matou a charada aqui quando ele descobriu que nessa parábola o joio e o trigo não são as pessoas, nem são separações como a gente costuma fazer. Esse é mal, esse é do bem, essa é uma pessoa ruim, essa é uma pessoa boa. Não, isso aí é a gente que quer separar, sim, mas não é assim. Mas aqui Santo Agostinho entendeu bem que os joios são as heresias. Então o demônio, desde o início do mundo, ele semeou as más ideias, as heresias, os erros. E as pessoas que absorvem essas más ideias, elas se identificam com elas. Então quer dizer que a pessoa está sempre bebendo daquela fonte ruim. E sempre escutando aquelas más ideias. Uma hora ela vai se tornar aquilo que ela pensa. É, não é? E se você aprende com a igreja, e a igreja te ensina, e você se deixa formar pelo pensamento da revelação de Deus, seja daquilo que é revelado nos mandamentos, ou no Antigo Testamento, ou daquilo que é revelado no Evangelho, então você vai crescer com aquelas boas ideias. E aquelas boas ideias, que na verdade são a doutrina santa, por isso que a gente fala no batismo, que essa criança cresça com a doutrina santa. Por quê? Porque ela vai estar enraizada na igreja. E quando ela está enraizada na igreja, aquela terra boa ali, dá para aquela planta a condição dela crescer um trigo bom. Uma planta boa. Porque as boas ideias estão ali. Por isso que a gente tem que começar com a mente. Quando a gente começa com a mente, aprende a verdade, aprende as coisas boas, aí você vai crescer bem. Agora, se você ocupa a mente com coisas ruins, escuta novela, escuta isso, escuta as pessoas fofocando, escuta a perturbação, então aos poucos a sua mente também se deixa levar pela heresia, pelo erro, pelo mal. E você depois não sai mais daquilo, porque a sua mente formata naquilo. É muito difícil hoje em dia você pegar um jovem de 20, 25 anos, que tem faculdade, que tem instrução, e você tentar fazer essa pessoa se tornar católica. Por quê? Porque ele já está formatado. Muito difícil que você consegue salvar aquela pessoa daqueles pensamentos ruins. Mas se a pessoa se converte também, tendo tido os pensamentos ruins, aí ela depois se firma mais ainda. Agora, o melhor é você formar aquela pessoa desde criança com a doutrina santa, com o pensamento correto e com a visão correta da vida. Ó, a vida é isso. Nós devemos fazer isso. Deus é assim. Nós temos que dar isso para Deus. Então, tudo isso vai no nosso pensamento e depois vai na vontade. Aí o coração segue o pensamento. E aí a pessoa cresce uma planta boa. Então, por isso que diz São Paulo aqui, nessa carta aos Colossenses, que eu considero muito bonito, quando ele diz assim, ó, como eleitos de Deus, revestivos. Olha só. Então aqui vem ao encontro daquilo que eu estava dizendo. É o pensamento, mas o pensamento nos convida a revestir. Porque quando você põe uma roupa e você se veste daquilo, você se conforma àquilo. Então ele diz, ó, revestivos de misericórdia. Então começa com a misericórdia. Depois ele vai, ó, benignidade, humildade, modéstia, paciência. Está vendo? Essas virtudes aqui, ó, fundamentais. Você tem que se revestir disso. Não adianta você falar, eu acho bonito isso, mas se você não pensa, não reza, para você entrar nessa miséria, é como se você entrasse nessa roupa.
Você entra na roupa da misericórdia, da bondade, da modéstia, da paciência. Aí você fica ali. Aquilo vai entrando em você. Percebe? É diferente. E depois ele diz, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Então a pessoa fala, mas essa pessoa fez isso por mim. Não, suporta. Suporta e perdoa. Suporta a pessoa, perdoa a pessoa. É isso que é difícil, mas é assim que a gente tem que fazer. A palavra de Deus, suportar aquela pessoa e perdoar aquela pessoa. De tal maneira que assim nós vamos nos identificando com Cristo. Então, na verdade, São Paulo está dando aqui um programa de vida para você se identificar com Cristo. E nessa identificação com Cristo, a gente tem a paz. Por isso que ele diz, ó, a paz de Cristo vai triunfar nos vossos corações. E vai fazer com que nós sejamos um só corpo. Daí que forma a igreja. A igreja forma um só corpo quando as pessoas buscam essa paz de Cristo que triunfa sobre o mal. Aquilo que a gente estava comentando hoje. Se você quer vencer o mal com o ódio, você não consegue. Você vai concentrar mais energia negativa com você. Mas você tem que perdoar, esquecer. Deixa essa pessoa, fica ela, volta ela com o ódio dela. E eu vou para frente com Cristo. E depois diz ali, ó, que a caridade é o vínculo da perfeição. Porque a caridade não é só você fazer o amor quando a pessoa te ama. A caridade é você superar todo o poder do ódio que está contra você. Você manter a caridade. Isso é o vínculo da perfeição. Quando a pessoa chegou nisso, aí essa pessoa realmente é inabalável. Porque a caridade fortalece a pessoa contra tudo aquilo que nós vemos em volta de nós, que normalmente é um poder do mal. E Deus permite que as pessoas nos odeiem, porque Ele quer ver se a gente tem força e tem paciência. Depois que você ultrapassa aquilo, e Deus fala, não, já está bom. Agora alivia um pouquinho, ninguém vai te odiar durante uma semana. Depois de uma semana, as pessoas vão começar a te perseguir de novo, para a gente ver que você está melhorando mais ainda na caridade. E é assim que a gente vai. Então você percebe que aqui São Paulo ele explica tudo. Ele vai falar, ó, tem essas modéstias, essas virtudes, né? A modéstia, a bondade, a paciência. Isso é a base. É como se você for fazer, vai fazer um pão. Né? Você vai fazer um pão, primeira coisa que você faz, né? Eu não sei fazer, mas eu já vi. A pessoa vai untar a forma, né? Vai untar a forma ali. E ela, então, coloca ali um pouquinho da farinha, não é isso? Então, a mesma coisa. Isso é a base, são as virtudes. Depois você prepara a massa. A massa você tem que socar bastante. E você socando a massa, você está fazendo o quê? Você está provando a pessoa com a farinha e com a água, né? Que significa exatamente isso. A farinha é a nossa vida de oração, de união com Cristo, mas ela junta ali com a água do Espírito Santo, que vai fortalecer a pessoa na caridade. Então, quando você bate bastante naquela massa, você está provando aquela pessoa para ver se aquela pessoa tem a força de enfrentar o mal. Depois que a massa já está boa, já está bem na liga, ali na consistência, aí você põe ela ali na forma. Tá? E aí faz o quê? Coloca no fogo. Coloca no fogo. Porque você também não pode comer o pão cru. Né? Que comer o pão cru vai passar mal. Eu, pelo menos, não como. Né? Então, o que Deus quer com isso? Quer mostrar que aí você vai ter o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é essa caridade. É o fogo que você vai estar lá dentro para poder experimentar até o fim e ver se a pessoa resiste. Então, é muito bonito que a gente está falando da massa do pão, está falando da parábola do trigo. Né? Então, tudo isso vai ligando. Você vê como é que o Evangelho vai completar aqui o que diz São Paulo na Epístola, né? E ele vai mostrar aqui que nós somos chamados a formar um só corpo. Quer dizer que os grãozinhos de trigo vão ser todos moídos e vão formar uma farinha, e essa farinha vai formar um pão, é uma coisa só. Esse é o mistério da igreja. Mas se as pessoas não se deixam provar
e não se deixa passar pelo fogo, não vai formar o pão para a gente ter a Eucaristia, para a gente ter a força desse corpo vivo que é a igreja. Por isso que São Paulo fala, ó, e sede agradecidos. Né? Porque a pessoa também que não é agradecida, ou seja, que não é capaz de agradecer, é uma pessoa egoísta. É uma pessoa que só volta para ela mesma. E que se ela só volta para ela mesma, ela é uma pessoa incapaz de Deus. Por isso que São Paulo fala assim, ó, tudo isso aqui é importante, mas lembra sempre de ser agradecido. Porque se você consegue manter o coração agradecido, aí você consegue também sempre se dispor para recomeçar esse processo de purificação e de crescimento na caridade. Então, hoje nós deixamos essa mensagem para esse domingo e pedimos a Deus que nos dê a graça de celebrarmos bem esse mistério desse ano da Quaresma, que na semana que vem já é o domingo da 70ª, então nós já entramos ali, toda essa liturgia da paixão, da purificação, da cruz. Então, vamos pedir a Deus que através dessa mensagem desse domingo, nós possamos acompanhar Cristo nos seus sofrimentos, na sua morte, e tenhamos também com Ele a vitória da ressurreição. Amém.